Paz do Senhor a todos, né? Deus abençoe. Satisfação estarmos juntos. Mais uma live em torno da palavra de Deus, né, Arielson? Sem dúvida, pastor Jefferson. Um prazer estar aqui novamente, né? Mais uma semana. Até que Deus tem nos agraciado com as suas bênçãos, né? A sua misericórdia tem se renovado cada dia. E é uma graça divina que Ele nos concede de estarmos aqui novamente falando das coisas celestiais e compartilhando e aprendendo cada dia da palavra de Deus, não é mesmo, pastor Jefferson? Isso mesmo, Ari. Palavra de Deus que nos santifica, que nos purifica, que nos faz forte, né? E é sempre um prazer falarmos sobre essa palavra viva, né? Que nos gera fé, né? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, para vencermos, precisamos estar sempre com a palavra de Deus e meditar sobre ela, né, Ariel? Que é muito importante. Quando meditei, a Bíblia vai dizer que acendeu a chama no coração, né? Então, é importante esse encontro semanal, né? Em família, né? Sou grato a Deus, somos gratos a Deus por isso, porque estamos divulgando a palavra de Deus para outras famílias também, outros irmãos amados que vão entrar, alguns já entraram, são bem-vindos, Deus abençoe. Né? Então é uma satisfação enorme, Ariel. Sem dúvida. Só relembrando nossos queridos amados que daqui a pouco estarão entrando, que estão online nesse momento, que vão entrar depois. Essa live mais tarde será salva, né? Estará disponível no Instagram. Essa live estará indo mais tarde no próprio canal do YouTube, que se chama Jefferson Renato Ribeiro. Esteja seguindo o canal lá, ativando o sininho, curtindo, e que você ajuda, né, que a mensagem vai adiante. A internet nos dá essa possibilidade. E também a página do Instagram Dual Logos. Mas daqui a algum tempo as lives serão feitas por lá. Só não está sendo feita por enquanto devido à quantidade de seguidores, né? Porque o Instagram tem uma quantidade real de números de seguidores para que possa ser feito as lives e vídeos. Então, por enquanto, está sendo feito nessa página aqui, mas daqui a algum tempo estará sendo feito no Dual Logos. Esteja curtindo, vendo as lives lá, os material que tem lá, que é uma benção. E hoje, pastor, nós vamos falar um tema importantíssimo, que é uma pergunta, né? Sois vós chamados, pastor Jefferson? Perfeito, Ari. É uma pergunta que nos faz refletir sobre esse chamado que temos em Cristo Jesus. Né? Então, a carta de Romanos é uma carta muito explicativa da justiça de Deus, da salvação, de todo o processo que envolve a salvação, né, a graça de Deus, né, e tudo que está disponível para nós nesse chamado, as bênçãos, a implicância, a importância de responder a esse chamado de Deus. Né? Então, é esse assunto muito importante que nós vamos nesses minutos, né, nessa uma hora aí, falar, né, e alicerçarmos mais a nossa fé, né, em torno desse chamado que recebemos do Senhor, amigos. Sem dúvida. E o tema que nós vamos falar hoje, nossos queridos irmãos, amigos ouvintes, está em Romanos, né, capítulo 1. E vai ser no capítulo 1 que vai ser feita essa conversa. Você, se tiver sua Bíblia, quiser ler, porque isso é muito importante, né? Você confere o que está sendo falado, com certeza vai ser uma benção. O que aprendemos com Romanos capítulo 1? Fala lá que define o flagelo do pecado que assola toda a humanidade e ensina que a solução divina para esse problema aplicável a todas as pessoas é a expiação de Jesus Cristo. Ao aceitar a expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser justificada, perdoada e receber a salvação. Graças a Deus por isso, né, pastor? Sem dúvida, Ari. Esse tema, ele surge, né, com o apóstolo Paulo escrevendo esta carta. Ele está em Corinto, na sua terceira viagem missionária, e ele expressa assim, um grande desejo pelos cristãos de Roma de vê-los, né,
Ele não havia ainda estado em Roma, e a igreja já tinha se estabelecido em Roma, muito provavelmente por aqueles irmãos que estavam em Jerusalém no Pentecostes, quando inicia a igreja, né? Em Jerusalém, no dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo, e havia muitos cidadãos de países distantes, ao redor ali de Israel, e provavelmente esta igreja surgiu com esses cristãos que estavam em Jerusalém e voltaram para Roma e ali estabeleceram os primeiros grupos de crentes em Cristo Jesus, né? E desenvolveram uma fé que foi testemunhada pelo apóstolo Paulo, né? Paulo não havia estado em Roma, mas fala dessa fé conhecida no mundo todo, né? Então, a importância desse tema de uma fé que reflete longe, né? Que espelha Cristo Jesus no andar do cristão, e nós somos bem conhecidos de Deus, né? E somos, neste mundo, temos uma grande nuvem de testemunhas, né? Que olham para o testemunho cristão e eles glorificam a Deus pelo cristão, né? Então, a importância dessa fé que é notadamente fiel a Deus, né? Exemplar dos romanos, refletiu no mundo todo, né? Então, veja que maravilha, né? O crente tem esse dever de refletir Cristo, né? Do bom testemunho cristão. Então, quando fazemos isso, Deus é glorificado, né? Então, os crentes de Roma glorificavam a Deus, e Paulo fala que a vossa fé é conhecida no mundo todo pela uma fé ativa, uma fé eficaz que era desenvolvida ali pelos crentes de Roma, né? E Romanos 1:7 vai trazer essa primeira apresentação na carta de Paulo acerca do Filho de Deus, né, Arielson? Então, ele vai dizer acerca do Filho de Deus, né, que nesse contexto há já o chamado dentro desse versículo, né? Chamados para ser santo, né? Se você ler lá o 1:7, né? Acerca dos filhos de Deus, e vai estar a palavra, o chamamento já chamados santos, né? Então, os santos são chamados, são os crentes, né? Nós não precisamos ser canonizados por nenhuma instituição. Deus nos chama de santos, aí implica já o tema da santidade, né? A importância da santidade no sentido de uma separação, não desse mundo maravilhoso que Deus nos criou, né? Que Deus criou para nós usufruirmos, mas a santidade é uma separação do pecado, né? Nós vamos falar muito ainda desse tema, né? Do pecado dentro dessa live, mas assim, já de início, ele vai dizer, depois de se apresentar, depois de falar a introdução, né, da sua separação, separado para o evangelho, da sua convicção de chamamento, né, porque Paulo tem essa convicção, né, o apóstolo Paulo teve uma conversão inédita, né, única, né, ele encontra com o próprio Cristo ressurreto, ele cai do cavalo, né, ele era chamado Saulo, né, que significa orgulhoso, né, ele era perseguidor da igreja, e no caminho para Damasco ele literalmente cai do cavalo, né? E Cristo aparece para ele, e ali ele tem a vida transformada. E o testemunho de Deus acerca de Paulo também é maravilhoso, né? Ele é um vaso escolhido, né? Ele vai ter que sofrer muito, né? Por amor a mim, né? Então, ele realmente sofreu bastante. Ele, em Corinto, ele faz uma lista dos seus sofrimentos, né? E ele, questionado, como sempre, pelos judaizantes, ele recebe uma perseguição muito grande, o apóstolo Paulo. Em toda a sua jornada, os judaizantes lançam falsos testemunhos, né? Falam dos seus escritos, tentando falsificá-los, mas Paulo tem aquele sentimento, né, da sua convicção em Deus, e ele é fiel a Deus em todo o tempo, e ele diz assim, num dado momento, ninguém mais me importune, porque eu trago em mim as marcas de Jesus Cristo, né? Então, a maior dor ainda dele não é a dor física. Me chama a atenção
quando ele diz que a sua dor ainda maior é ver Cristo não formado nos irmãos, né? Essa, sem dúvida, é a maior dor do apóstolo Paulo, né? Pelos seus irmãos patrícios também, ele chega a dizer: quem dera a minha própria salvação se por Israel, né? Mas ele tem esse convencimento de que ele foi chamado, e ele chega nesse dado momento dizer que ninguém mais o incomodava, porque ele trazia as marcas de Cristo, né? Então, nesse primeira introdução, nós somos chamados para ser santos e para ser de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, ele vai dizer acerca do Filho de Deus, né? O Evangelho é uma temática só central, Jesus Cristo. O evangelho que se diz evangelho não apresenta o Filho de Deus, Arielso, ele não é o evangelho. O evangelho que não apresenta a mensagem da cruz, né? O próprio Paulo vai ensinar, seja anátema, se trazer outra mensagem que não de Cristo ressurreto, de Cristo crucificado, mas o Cristo ressurreto também, seja anátema, ou seja maldito, né? Ainda que um anjo vos traga, né, algo diferente do que eu tenho vos ensinado, seja anátema. Então, nessa primeira posição de que somos chamados acerca do Filho de Deus para sermos santos e pertencer a Jesus Cristo, né? E esse pertencimento de Jesus Cristo é uma convicção do cristão. Nós pertencemos a Cristo, né? Ele morreu por nós, né? Somos filhos de Deus por Ele, por adoção. Fomos justificados, né? E somos herdeiros por Cristo das grandiosíssimas promessas que Ele tem do Pai, né? Então somos co-participantes em Cristo Jesus, né? E aí a importância desse chamado. O primeiro chamado é acerca do Filho de Deus, né? A pergunta que vai ecoar é: respondestes este chamado do Filho de Deus, né? Acerca do Filho de Deus, né? Para ser dele, né? Então ele tem essa convicção, e essa convicção também tinha os crentes de Roma, pertencentes a Jesus Cristo. Sem dúvida. Tanto que o amado irmão falou agora há pouco, né? A mensagem central de Romanos, né, pastor Jefferson, é que os seres humanos nascem em pecado e escravidão, mas Jesus Cristo veio para que houvesse a liberdade e uma vida consagrada na presença dele, né, pastor Jefferson? Sem dúvida. O perdão, a graça de Deus também vai ecoar bastante nessa carta aos Romanos, e ele vai falar de Israel, o apóstolo Paulo vai falar de Israel, vai falar dos gentios, né? É interessante notar que o apóstolo Paulo, ele tem esse encontro com Cristo a caminho de Damasco, ele cai do cavalo, uma grande luz, né? E a voz que ecoava era: Saulo, Saulo, por que me persegues, né? E ali ele, então, recebe a orientação de Cristo, né? E ele expõe toda a orientação para a igreja. As cartas paulinas são a verdadeira doutrinação da igreja, né? E as cartas pastorais, as cartas às igrejas, como esta carta que ele escreveu, né? E em sua terceira viagem missionária, ele às vezes preso, né? Mas ele vai dizer: a palavra não está presa, né? Então ele vai falar que essa graça, Ariel, ela vem atingindo tanto os gentios como também os judeus, né? E ele vai falar acerca dos seus patrícios, ele vai expor que a graça, pela rejeição deles, né, a graça aumentou ainda ao mundo todo, e ele vai colocar todos debaixo do pecado, né? Ou seja, o judeu, ele não tem um privilégio sendo judeu. E nessa carta Paulo vai dizer que os israelitas verdadeiros são os espirituais, os filhos de Abraão realmente são os espirituais, né? Pela fé somos também filhos de Abraão, né? No sentido da fé, o pai da fé. Então temos herança também em Abraão, nas promessas de Abraão, né? Então ele coloca de fato a humanidade toda
debaixo, né, do pecado, e a única alternativa é a graça de Deus, a salvação através de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus por isso, né, pastor? E ainda continuando sobre esse tema, então, pastor, em Romanos 1,4, o Filho de Deus, pastor, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus, porque tem muitas pessoas, né, pastor, que às vezes tem até tempo de, de igrejas, mas às vezes não entende que Cristo veio por amor ao Pai. Era somente dessa maneira que Deus aceitou o sacrifício perfeito para a salvação da humanidade, não é mesmo, pastor? Não houve ninguém que ele achasse, né, pelo que seu próprio braço trouxe a salvação. E Jesus Cristo, ele foi aquele sacrifício perfeito, voluntário, né? No concílio eterno, eu gosto muito dessa passagem de Hebreus 10, nós vemos já esse plano redentor, né, de Deus. Quando Jesus Cristo se apresenta naquela reunião da Trindade, e o escritor aos Hebreus vai falar claramente, como Cristo falando, né, a fala de Cristo nesse concílio, tira o primeiro sacrifício, estabelece o segundo, né? Sacrifício e ofertas não quiseste, mas corpo me preparaste. Então, aconteceu o esvaziamento de Deus na pessoa de Cristo, né? Porque você para pensar, o pecado entrou no mundo, com o pecado a morte, e a carta aos Hebreus vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, né? Então nós vamos ver Cristo se voluntariando, e ele precisava morrer. Mas como sendo Deus, ele poderia morrer? Se esvaziando de si mesmo, né? Não tendo o mesmo sentimento. Nós devemos ter esse sentimento até. Paulo vai nos ensinar, o apóstolo Paulo, né, que mesmo sendo Deus acerca de Cristo, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, né? Se esvaziou de toda a glória proposta para nascer numa humilde aldeia em Belém, né? Não havia lugar para ele, né? E ali ele nasceu naquela família de José e Maria, sendo o filho de Deus, né? O filho de Deus das profecias, né? A semente da mulher desde Gênesis 3,15, né? O proto-evangelho anunciado, né, através da promessa divina. Então, as Escrituras é este rio inspirador acerca do Filho de Deus, né? Acerca do Messias, né? E quando ele vem no tempo sobremodo oportuno, esta é a grande notícia, né, que forma o Evangelho. Né? Um coral de anjos trouxe esta grande notícia para a humanidade, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Agora, nós só somos filhos de Deus também por Ele. Né? Muitos dizem, sou filho de Deus. Mas sem Cristo, você é uma criatura, né, criada por Deus. Mas somente é filho de Deus aqueles que entregam a sua vida a Jesus Cristo e confessam Ele como Senhor e Salvador. Porque o que é fundamental? Sem Cristo, o homem morre duas vezes. No sentido do quê? Da morte física e espiritual. É claro que a morte física está ordenada a morrer uma só vez, mas na sequência o juízo. Então a vida que temos, Arielson e amados, é esta. Eu não posso conjecturar que terei outra oportunidade, uma reencarnação, que eu vou surgir perfeito. Isso é balela de Satanás, engodo, engano, com que ele tem assassinado a raça humana também com a mentira. Né? Então a vida que temos, ela é preciosa, ela é única, e o que nós fazemos desta vida, nós vamos ter que dar conta, porque o dom da vida é Deus que dá. Ele soprou esse sopro divino em nós, né? Que temos sim essa consciência de que do certo e do errado, do temor a Deus, e com o Evangelho, os que respondem
respondem ao Evangelho, eles podem morrer fisicamente por causa do pecado original dos nossos pais, mas jamais vamos provar a segunda morte, que é a morte eterna, que é ser lançado no lago de fogo e enxofre, né? Então, a morte espiritual, literalmente falando, que é uma separação total de Deus, com toda a eternidade. Nós temos falado em lives passadas sobre esse tema, ele está bem fresco na nossa memória, né, de que dura coisa morrer sem Cristo, né? Então, a importância do homem é ter a natureza de Cristo. E como que nós temos a natureza do segundo Adão, que é Cristo Jesus? No primeiro Adão, todos morrem fisicamente, né? Mas no segundo Adão, nós ressuscitamos para a vida eterna, ou seja, o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quem nele crê não perecerá eternamente, né? Então, a importância nesse primeiro tópico acerca do Filho de Deus, desse chamado para ser dele, precisa ser respondido pela humanidade ou vai custar um preço eterno de sofrimento e dor para todo sempre? Sem dúvida. Lembrando, né, pastor Jefferson, que o Filho de Deus, quando ele veio e morreu pela humanidade, muitas pessoas pensam, puxa, né, que dó, né, que dó o Filho. Aquilo foi símbolo de vitória, porque ele veio para isso e ele venceu, né, pastor Jefferson? Na hora que ele entregou o Espírito, porque ninguém tem como tirar a vida do próprio Deus, a não ser ele mesmo entregou, tanto que na Bíblia fala, Pai, entrego-lhe o meu Espírito. Quando ele entregou, ali foi selado a vitória e o esmagamento da cabeça da serpente, né, pastor Jefferson? A palavra de Deus vai dizer que ele pegou o escrito contrário a nós, né? Ou seja, ele pegou aquilo que nos acusava, a própria lei, né? A própria lei que nos acusava, que dizia lá, você tem que morrer, você é pecador, você tem que morrer, né? E as acusações do vil tentador também, né? E ele cravou na cruz, né? Então ali Cristo cumpriu toda a lei. Ele cravou na cruz como num ato de quem termina uma grande tarefa e ele pega e crava com muita vontade e satisfação no seu eu, no seu ser, né? No sentimento de vitória do próprio Cristo Jesus, né? A Bíblia fala que quando ele nos ver lá no céu, ele vai sentir um grande prazer de ver os rostos dos santos, né? E a Bíblia também fala que aos que passam a estar no Senhor, né, pelo falecimento, né, da morte do cristão, o próprio Deus vai dizer, gloriosa é a vista de Deus, a morte dos seus santos. Por quê? A morte é gloriosa à vista de Deus, porque o crente acorda vendo a face de Jesus. Então, é o primeiro encontro real. Os que já partiram, os nossos queridos que já partiram, imagino eu sempre o gozo na alma de que é acordar na eternidade e ver a face do mestre querido, né, Ari? Então, esse triunfo na cruz, né, vai dizer que ele triunfou de Satanás, das hostes de Satanás, né, e ele triunfou de todos os demônios, de todos o império do mal, deles triunfou, não somente triunfou, mas o expôs ao desprezo. Então, esta vitória de Cristo conquistada na cruz do Calvário expõe o inferno, né, falando das hostes demoníacas, de Satanás e seus anjos caídos, ao desprezo. O crente em Cristo Jesus, o cristão, ele tem autoridade espiritual, né, o verdadeiro cristão tem autoridade espiritual para expor o inferno ao desprezo, e não ao contrário. É inadmissível o inferno expor a igreja de Cristo. Por quê? Jesus mesmo disse, antes de fundar a igreja, né, falando a Pedro, né, que as portas do inferno não iam prevalecer contra ela, né? Então, nós temos essa autoridade, essa graça divina em nossa vida, de repreender as trevas, né, de dar uma voz de vitória baseada nesse triunfo que Cristo conquistou lá no Calvário por nós. Amém.
E voltando a salientar, né, falar que o amado irmão falou, né, que é só tem a Deus através do Filho, crendo no Filho, tendo fé no Filho. E como o diabo tem enganado muitas pessoas, né, sobre a morte, que morreu pode voltar e pode fazer as coisas certas novamente, a própria palavra fala, né, pastor Jefferson? Ao ser humano, ao homem, está ordenado morrer apenas uma vez só. Depois disso, o juízo, né, pastor Jefferson? Sem dúvida. É um ledo engano a pessoa acreditar que vai ter uma outra oportunidade. Ao homem está ordenado viver esta vida e morrer uma só vez, né? Depois vem Sem dúvida. o juízo, né? Então, a vida que temos é esta, né? A preciosidade dessa oportunidade de você respirar o ar, né? De você poder caminhar, de você poder ver as obras maravilhosas que Deus fez, mas principalmente de você reconhecer pelo Evangelho de Cristo que você pode viver eternamente. Né? Olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para os seus. Né? Então, o homem que presume só pelo apego, né? O ser humano é muito apegado a essas coisas que ele tem aqui na Terra, mas se ele não vislumbra a eternidade, ele é miserável. Ele é miserável. Né? Miserável homem que só espera nessa vida. Né? Então, nós temos uma eternidade pela frente. Né? Nós temos a vida eterna. Né? Por Cristo Jesus, você tem ideia do que é viver eternamente ao lado de Deus, vislumbrar as grandiosíssimas coisas que enchem, né? Nesta terra tem coisas que nos enchem a vista, a natureza que Ele criou, tem espetáculos, quadros da natureza formada por Deus que enche os corações, enche e o vislumbrar do universo pelos próprios cientistas, eles chegam a uma conclusão única, não tem como isso ser obra do acaso, né? É preciso uma mente superior para fazer tudo isso, né? A ciência se rende diante disso, a verdadeira ciência, né? Então, é fantástico você imaginar as grandezas de Deus que nesse pontinho, né? Esse pontinho azul no espaço que cabe na palma da mão de Deus, está a minha família, a tua família, a nossa vida está nas mãos de Deus. Então, essa certeza da salvação, da vida eterna, nos gera, assim, uma expectativa dia após dia de coisas grandes e firmes, né? E a Bíblia tem essa promessa quando clamamos, né? Clamai a mim, né? E darei coisas grandes e firmes que não sabes, né? Então, quando vislumbramos pelos olhos da fé e inculcamos isso, né? E colocamos na nossa mente, né? Programamos a nossa mente acerca das coisas de Deus, colocamos no nosso subconsciente a palavra de Deus, ela gera no outro dia a novidade do céu, a novidade de vida contínua no nosso dia a dia é quando meditamos que acende a chama, e quando a chama acende acerca da palavra de Deus, você grava no teu subconsciente. Você pode notar, se você ouvir um hino evangélico, ou se você ouvir uma música do mundo, nas primeiras horas ou no dia seguinte, instantaneamente, dinamicamente, você vai começar a cantar. Agora, por que isso ocorre? Porque nós ouvimos esta música e ela foi para o nosso subconsciente. E dinamicamente, sem você esperar, você começa a cantar essa música. Né? E assim é a palavra de Deus. Se você inculcar antes de dormir, se você meditar e dizer, eu sou mais que vencedor, eu sou forte e ativo, eu sou filho de Deus, isso vai gerar no teu subconsciente uma nova gravação. Isso é a renovação da mente. Porque nós temos a mente de Cristo, né? Nós temos a mente de Cristo e precisamos renovar a nossa mente, porque pensamentos do mal, pensamentos negativos assolam este universo, esse campo de batalha que é a mente humana. Então, eu tenho que ter essa certeza, eu sou filho de Deus, sim. Eu tenho o meu nome escrito no livro da vida e do Cordeiro, e isso gera uma alegria, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, é indizível o prazer de ter o nome escrito no livro da vida. É indizível o prazer, amados, de saber que viveremos para sempre.
Amém, amém. Isso é tão sério, meu querido amigo, irmão, né, ouvinte, que está aqui agora conosco ou vai ver depois, é que às vezes a gente se preocupa com o dia de amanhã, a gente está vendo as coisas na internet, os vídeos que estão no YouTube, é problema na Venezuela, é problema do outro lado do mundo, guerra, você, economia, você não sabe o que vai acontecer, a gente fica ansioso, a gente nem sabe se vamos estar vivos amanhã. A internet é tão perto de nós e a gente está se preocupado com o dia de amanhã, a gente nem sabe o que vai acontecer, não é verdade, pastor? Então, continuando ainda sobre o assunto, agora sobre a vontade de Deus, Romanos 1:10, pastor Gerson. O que podemos aprender sobre a vontade de Deus? A vontade de Deus, a princípio, é a nossa santificação, né? Num resumo que a Bíblia vai dizer, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E santificação não é você ser aquele santarrão que critica, que diz o que é errado, não, porque nós somos falhos. Nós temos a natureza de Adão em nós, mas temos a natureza de Cristo. O homem espiritual com o homem carnal vão estar sempre numa grande batalha, né? Quem vai ganhar? Quem você alimenta, né? Se alimentares o teu espírito, vivereis. Se alimentares a carne, morrereis em vossos pecados. Mas a vontade de Deus aqui nesse contexto é o desejo de Paulo de ver os irmãos. Daí ele tinha esse desejo, depois de ver os irmãos, comunicar uma graça, comunicar dons, comunicar experiências e ouvir. E ele tem uma humildade, o apóstolo Paulo, que ele diz aprender de vós. Você veja, o apóstolo Paulo, catedrático da lei, aos pés de Gamaliel, né? Entendedor de todas as verdades divinas, o homem que foi ao terceiro céu, tem uma humildade de coração de dizer que ele conhece um homem que recebeu revelações inefáveis, ao qual o homem não é lícito. Ele não fala que é ele, mas é ele mesmo. Ele coloca ele em terceira pessoa por causa das grandiosíssimas e tremendas revelações. Ele ensina essa humildade, mas aqui ele tem um desejo de conhecer esses irmãos, cuja fé já é afamada no mundo todo, e ele mesmo ouviu da fama dos crentes de Roma, mas ele tem o desejo de ir, de comungar essas maravilhas de Deus e depois ir para a Espanha. Não foi permitido ao apóstolo ir para a Espanha. Então nós aprendemos assim, às vezes a vontade nossa não é a perfeita vontade de Deus, né? E quando insistimos muitas vezes, Deus permite, né? Entramos na vontade permissiva de Deus. E ali nós vamos aprender com algumas dores, mas nós vamos ter esse processo de aprendizado para que então constatemos o que Deus está nos ensinando, a perfeita vontade de Deus. Então, é a chance de entendermos qual é a perfeita vontade de Deus, mesmo às vezes quebrando a cabeça, uma dificuldade ali, aqui, até entendermos que saímos da vontade perfeita, né? E possamos, então, encontrar a perfeita vontade de Deus em nossas vidas, né? Então, praticamente, esse desejo do versículo 10, né? Ele revela isso, ensina isso, que nós temos que procurar a agradável, a perfeita vontade de Deus através da vida de meditação, da vida de comunhão com Deus, é que nós vamos ter esse acesso à perfeita vontade de Deus em nossas vidas, né? Mas ele expressa o desejo aqui de vê-los, os irmãos. Ele acabou indo para Roma para morrer, né? Ele ficou acorrentado, né? E mesmo assim, a palavra não estava presa. Ele pregou e evangelizou toda a guarda pretoriana, né? Então, Paulo tinha esse sentimento realmente de que Deus guiava a sua vida o tempo todo, né? Que ele estava na perfeita vontade de Deus, né? Embora nós possamos encontrar e não gostar muitas vezes da perfeita vontade por não entendermos ainda, essa é que é perfeita, agradável e não traz dores. A vontade de Deus consiste em viver o nosso cotidiano à luz do Espírito também, né, pastor Jefferson? Sem dúvida. Uma vida cheia do Espírito Santo. Quem que nos ensina? Qual é a
voz que diz: este é o caminho, seguir por ele. É o Espírito de Deus em nossas vidas. Ouvirá a voz dizendo: este é o caminho. Mas como que eu posso ouvir essa voz? Se eu tiver um apego à palavra, porque o Espírito Santo vai cooperar com a palavra. É o Espírito de vida, de fortaleza, de conhecimento, de inteligência, de fortaleza no Senhor. Ele vai estar na minha mente, ele vai estar me guiando quando eu medito na palavra, quando eu tenho temor de Deus, quando eu busco a Deus, né? Quando eu busco as coisas que são de cima, a chance de um crente assim é muito maior de encontrar de cara a perfeita e agradável vontade de Deus do que ele errar, do que ele vacilar, de que ele ficar quebrando a cabeça, tendo os espinhos no caminho, quando ele não faz essa entrega a Deus, essa meditação e essa consulta ao Senhor, que é muito importante, né, Ari? Verdade, verdade, pastor. E o poder de Deus, pastor, o que significa o evangelho e o poder de Deus? Aqui Paulo vai dizer, nesse primeiro capítulo de Romanos, né, acerca do evangelho, né? Da onde advém o poder de Deus? Através do evangelho, o evangelho de Cristo, né? O evangelho é poder, é transformador, né? É poder de Deus para transformar vidas, né? O evangelho apresenta Jesus Cristo ressurreto, morte, sofrimento, morte e ressurreição de Cristo. Suas palavras foram notáveis, né? Graça, autoridade e poder. Poder para curar, poder para ressuscitar os mortos, para repreender demônios, ensinando com autoridade a sua palavra. Então, na vida de Jesus, nós vemos as suas palavras encantavam, né, as pessoas, multidões o seguiam, né, e até seus inimigos muitas vezes se calavam diante dele, como aqueles servos do Sinédrio que foram apanhar Jesus Cristo para trazê-lo aos líderes judeus, e Jesus está falando ali, e eles, perplexos com o poder da palavra, eles ficam sem ação, né? Então, o Evangelho de Deus é esse poder. Aonde está esse poder? No Evangelho de Deus. E ele vai dizer, por que eu não me envergonho do Evangelho? Porque é poder de Deus. Eu não vou encontrar isso na filosofia romana, eu não vou encontrar isso na filosofia grega, eu não vou encontrar isso nos templos a Artemis, a Apolo, a Zeus, eu vou encontrar isso no Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. No Filho de Deus que desceu, que se esvaziou na quenoses, né? Se fazendo homem para morrer em meu lugar, tendo em vista que é impossível que Deus morra, ele se esvaziou de si mesmo para morrer em meu lugar. E o Evangelho é esse poder de Deus, libertador. Né? Não tem demônio, não tem hoste do mal que possa prevalecer diante do poder do nome de Jesus, diante da autoridade em Cristo Jesus. Então, ele vai dizer, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A salvação é simples, meus prezados irmãos, prezado Ari. A salvação é simples, os homens complicam. A salvação é se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, né, e creres que ele foi enviado por Deus, que ele é o único Deus, será salvo. Né? Então, vem de de confessar Jesus Cristo. Né? Então, Paulo saiu pelo mundo de então, proclamando este Cristo poderoso, e ele não tinha vergonha. O que seria motivo de vergonha para alguns judeus, como Nicodemos, que tinha vergonha e foi ter com Cristo à noite, né? Porque não era nascido de novo. Quem tem vergonha de Deus, de ser cristão, né? O Pai se envergonhará dele em um certo dia no juízo. Né? Então, o Evangelho é esse poder que traz toda a libertação que o homem precisa no corpo, na alma e no espírito, Arielson. Como diz aquele próprio versículo que o pastor comentou agora, né, Jefferson? Porque não me envergonhe do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né, irmão? Sem dúvida. Crer, agora, pastor, pode continuar. Crer para ver. Infeliz o homem que quer ver para crer. A regra de Deus, a lei de Deus é essa. Se você quer ver coisas grandes na tua vida, você precisa crer. Você precisa crer e você verá. Amém. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram, né? Exatamente. Realmente.
E sobre a justiça de Deus, pastor? Esse tema, justiça de Deus, aqui, ele vai também tirar do Evangelho. Porque no Evangelho, nele, se descobre a justiça de Deus em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Uma fé que foi entregue aos santos. Né? Então, a própria ciência hoje, Ari, ela fala dessa fé. Ela tenta estudar a mente e vai descobrindo na mente o segredo da fé, né? Que ela opera, né? E os neurocientistas americanos têm estudado muito a mente e têm descoberto que você precisa, que a Bíblia está certa. Você precisa crer para ver, né? Você precisa imaginar o que você quer e se alegrar nesta esperança, porque um dia sobremodo oportuno isso vai se materializar na tua vida. Assim as coisas de Deus. Deus fala, se sabemos que Ele nos ouve, né, já recebemos. A Bíblia fala, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Né? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé vem pelo ouvir da palavra. E na palavra de Deus, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. Né? Esta justiça, né, nesse contexto de Paulo, ela é tanto remunerativa para nós cristãos, né, como punitiva para os ímpios que não creem no poder de Deus, que não creem no poder do Evangelho. Então, eu tenho que entender esses dois lados da justiça, porque você vai ouvir a expressão bíblica, faze-me justiça, ó Deus, né? Porque o crente, o fiel, está dizendo, eu ando na tua justiça, né? Então, ele tá clamando por justiça, e é um privilégio dos santos, clamar por justiça de Deus, né? Então, nós vamos ser pesados na nossa própria justiça quando pedimos justiça. Né? Então, eu tenho que ter esse entendimento. Né? Abraão creu e foi imputado por justiça, porque ele creu sem ver nada ali que pudesse vislumbrar, mas ele viu pelos olhos da fé, e ele se tornou o pai da fé. E esse crer de Abraão foi imputado por justiça. Né? Como está a nossa justiça diante de Deus? A maneira como que tratamos um próximo é a justiça. A maneira como eu me relaciono com Deus tem a ver com a justiça que eu entendo, né, de Deus. Né? A maneira da minha relação transversal e horizontal, né? Transversal com Deus, horizontal com todos que me cercam. Será que eu pratico justiça? E às vezes nós cometemos injustiça e nos sentimos muito mal. E não sossegamos enquanto não repararmos porque cometemos uma injustiça. Né? Por quê? Porque a justiça do reino está dentro de nós. Né? A justiça do reino é equidade. O que é equidade? Justiça igual para todos. Eu não posso fazer acepção de pessoas. Eu não posso dizer esse é querido, aquele não é. Gosto desse, não gosto daquele. Eu não posso, porque o Espírito Santo de Deus, que rege a minha vida, que rege os filhos de Deus, não permite. Ele se sente ofendido, ele se entristece quando eu faço acepção de pessoas, quando eu faço proclamação de ira, né, de ódio, né, não convém, né, não convém com os filhos de Deus. Então, essa justiça se descobre no Evangelho, mas ela pode ser também remunerativa, quando nós temos justiça na nossa balança para poder pedir a Deus. Né? E pode ser punitiva também, quando o crente ou o ímpio, né, ele esgota a medida da iniquidade, que cada ser humano tem uma medida. Esgotando essa medida, vem o juízo de Deus, né? Vem a justiça, né, de Deus sobre a vida dos homens. O que atesta a justiça de Deus é o cumprimento das suas próprias promessas, né, pastor? Postas pela fé da sua boca, e a justiça de Deus é cheia de misericórdia, né, irmão? Sem dúvida. Sem dúvida. A justiça de Deus, ela vem, ela se exerce. E antes de entrar na punitiva, quando Deus não tem prazer que ninguém morra, né? Ele vai dizer, não tenho prazer na morte do ímpio. Mas
a justiça de Deus leva ele muitas vezes a usar a espada. Algumas pessoas vão dizer, nossa, mas Deus é amor, Deus é justiça. Você não pode falar de Deus só num atributo dele, né? Então, as pessoas que não conhecem realmente Deus, não conhecem todos os atributos de Deus, esquecem que ele é justiça, né? Esquecem que Deus está irado com a humanidade, né? E esquece que, para nós crentes, muitos crentes esquecem que, como que Deus Pai nos vê hoje, amados? Ele nos vê através de Cristo, que está à sua direita. Deus não tem, o Pai, ele olha para Cristo. Qualquer decisão na minha, na tua vida, vai ser o olhar do Pai para o Filho dando ordem a anjos. O Filho, né? Ele é o sumo sacerdócio. Então, o Pai colocou tudo na mão do Filho, né? Jesus Cristo disse, todo poder é me dado no céu e na terra, né? Então, é como que aquele patriarca que descansa no seu filho, que cuida da fazenda, que não traz problema nenhum para o Pai. Assim é Cristo em relação a nós, né? Então, ele é o sumo sacerdote intercessor. E quando a justiça remunerativa também chega aos ouvidos de Deus, nós recebemos a recompensa daquilo que pedimos. Quando Deus vê que temos justiça, né, no nosso saldo, na nossa balança, temos praticado a equidade, né, justiça igual para todos. Quando eu pratico essa justiça igual para todos, sem acepção, sem ódio, sem rancor, sem nenhuma dessas mazelas que impedem as bênçãos de Deus na vida do crente, então eu recebo a justiça remunerativa de Deus. Mas quando eu insisto em travar as bênçãos na minha vida, eu vou continuar odiando, eu vou continuar fazendo acepção de pessoas e eu vou continuar pedalando e não saindo do lugar em relação à caminhada cristã, à jornada de fé e às recompensas divinas, né? Então, é preciso que os crentes entendam a justiça de Deus. Ela tem um cetro, que se chama equidade. E equidade significa, na original, justiça igual para todos. É o cetro do próprio reino de Cristo, que vai, em breve, se estabelecer em sua plenitude na terra. E, Jefferson, continuando nesse tema, né, de Romanos 1, e o conhecimento revelado de Deus, quais as formas de conhecer a Deus? Olha, Ari, o que está revelado pertence a nós e nossos filhos para sempre, diz Deuteronômio 29, 29. Deus se revelou, né, pela natureza. Nesse contexto, né, que nós vamos abordar ainda, ali no final, as pessoas conheceram Deus de forma inata pela própria criação, né, pelas grandiosíssimas obras que, como eu falei, a própria ciência hoje olha para o cosmos e vê, tem que ter uma mente, isso não é obra do acaso, né? Tem que ter uma mente maior por trás de todo esse mecanismo, né? E esta é uma forma de provar, né? Se é que nós tivéssemos que provar Deus, né? Seria dessa forma cosmológica, né? De que ninguém pode ter em sã consciência a ideia de que isso é obra do acaso. Ou ele está sendo estúpido demais, né? Ou é uma falta total de amor para reconhecer, né, que há um Deus que criou tudo isso. Então, o conhecimento de Deus pela natureza, né? O Salmo 19, do 1 ao 3, vai falar sobre isso, né? Os céus proclamam a glória de Deus, um dia faz revelação a outro dia, anuncia as grandezas, né? A própria criação, né? Todas as criaturas, os pássaros, as aves do céu, louvam o nome do Senhor, né? Então, o homem tem esse conhecimento de Deus pela própria natureza, né? Strongers, um dos teólogos, né, muito respeitado no meio da teologia, né, ele disse, há 2 livros a serem lidos. Um é o livro da natureza e o outro é as Escrituras, né? Agora, as Escrituras, a palavra de Deus vai trazer aquela o pleno conhecimento acerca das origens, da criação e do pecado. Então, a palavra de Deus é perfeita para realmente
é colocar todos debaixo de condenação se não aceitarem a Jesus Cristo. Não há outra saída para a humanidade, né? O homem precisa de Jesus Cristo. Não é uma questão de opção, eu sou cristão. Não, você precisa ter o segundo Adão, porque senão você morre eternamente, né? Então, o conhecimento de Deus pela sua palavra trouxe o conhecimento perfeito para que o homem seja inexcusável, né? Totalmente, não haverá desculpas naquele dia, né? O que de Deus se pode conhecer se manifesta, né? Quando Deus fala aqui aos romanos, se manifesta neles, né? Quando eles claramente viam a criação, eles sabiam, né? Mas que havia um Deus criador por trás. Mas os seus sentimentos pelo pecado, pelo seu egoísmo, né? Tornaram a verdade de Deus em mentira, trazendo então as consequências. Mas eu preciso entender que a palavra de Deus vai revelar um Deus que é santo, que é bondoso, um Deus que é justiça, um Deus que é amor. Então, um Deus que pratica a misericórdia e expõe pela misericórdia a sua graça divina através de Cristo Jesus, Arius. Amém. Só podemos conhecer a Deus na medida, né, pastor, o que ele próprio quer dar a conhecer de si mesmo nas palavras. É claro que tem coisas que vamos saber de Deus somente na eternidade, né, Jefferson? Sem dúvida, né? Então, a grande revelação de Deus, né? Aquilo que alcançamos e tudo que precisamos está na palavra de Deus, né? Então, ele se revelou, né, ao homem pela sua palavra e, mais recentemente, através de Cristo, né? O escritor aos Hebreus falando Deus outrora, né, antigamente aos pais pelos profetas, nestes dias nos falou pelo Filho. O Filho é o resplendor da glória de Deus, né? A exata imagem do Pai, né? Então, teve um momento que um dos discípulos pediu a Jesus, mestre, mostra-nos ao Pai, né? E Jesus disse, não tem, você pede para mostrar o Pai, mas quem me vê, vê o Pai, né? Então, Jesus dá aquela lição. Então, a perfeita revelação de Deus foi por Jesus Cristo, né? Então, nele, né, nós temos a perfeita revelação de Deus, das grandiosíssimas promessas e do propósito revelado pelo Evangelho, né, de termos Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. E agora você falou a glória, e a glória de Deus, pastor, o que dizer em Romanos quando se trata da glória de Deus? Em Romanos, a glória de Deus está inserida na fala de Paulo acerca dos ímpios, da impiedade, né? E da impiedade do mundo, né? Dos homens que não amam a Deus. Vai dizer que eles mudaram a glória de Deus, né? Por mentira. Então, eu como crente em Jesus Cristo, se eu não der glória a Deus, eu vou morrer. Simples assim. O crente que não dá glória a Deus vai morrer, porque a vida que temos é por Ele. Tudo é para Ele para sempre. A glória pertence a Ele. Os santos anjos no céu cantam santo, 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 sem parar. Aqui na terra, cada culto que começa, seja no teu lar, seja no templo, se une a esse culto no céu e numa simbiose maravilhosa cria a Universal Assembleia dos Santos, que é a verdadeira igreja, reunida em torno do nome de Jesus e em todo tempo, no seu templo maior no céu, é glória, honra e louvor, né? E rendição, porque diante do trono de Deus, os 24 anciãos vão se ajoelhar, vão tirar coroas das suas cabeças, e diante do trono de Deus nós estamos aqui no nosso lar. Diante do trono de Deus, no teu quarto, você entra e você tira tudo que é precioso e você deposita aos pés de Cristo, né? Isso é adorar, se ajoelhar, né, em quebrantamento diante do trono de Deus. Então, isso é da glória a Deus. Quando o testemunho cristão chega longe, porque o testemunho vai longe, né? Você não tem ideia. Os crentes romanos não tinham ideia de que a sua fidelidade a Deus estava glorificando a Deus. E o próprio apóstolo Paulo, a maior autoridade no ensino bíblico,
para a vida da igreja, vai dizer: a sua fé é afamada no mundo todo, chegou até nós, né? A prática, né? A ortodoxia cristã, a ortopraxia, ou seja, a fé correta de vocês está fazendo latente no mundo todo, né? Esta convicção, né? Esta convicção que vocês têm está glorificando a Deus. É como se Paulo quisesse dizer isso. Vocês estão glorificando a Deus com isso. Então, quando alguém fala de mim, quando alguém fala de você, do teu testemunho cristão, ele está glorificando a Deus. E você está glorificando a Deus pelo testemunho, porque o testemunho vai longe, ele rompe barreiras, né? Do tempo até e do espaço. E ele chega até o céu, né? O que Deus tem falado de nós? O que Deus pensa de mim, né? É uma pergunta hoje para nossos irmãos, para mim, para você, né? O que Deus pensa de nós, né? Então, esse testemunho, Deus disse acerca de Jó para Satanás: tem visto o meu servo Jó, né? Deus disse de Daniel, de Noé, né? Não há homens como este na terra, né? Então, pela sua justiça, né? Então, nós vemos assim o que Deus pensa de nós, como Deus nos vê, né? É uma conjectura que devemos fazer sempre ali. Então, dar glória a Deus é essencial para uma vida com Deus, para que o Deus eterno, único, imortal, se agrade de mim e de você. Nós precisamos dar glória a Deus, né? Seja engrandecido, né? O Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Chegar no templo, Ari, e não falar nada. Chegar no templo e dobrar os braços, cruzar os braços e ficar falando sobre a semana, isso é ridículo. É perda de tempo. Chegar no templo e perguntar sobre a empresa do irmão. Chegar no templo e falar: quem será que vai pregar hoje? Chega no templo, pelo amor de Deus, e adore. Adore. Se dobre diante de Deus, né? E muitos vão dizer assim: não, porque eu sou membro, tenho uma carteirinha de membro há 30, 40 anos. Vai para o inferno com carteirinha e tudo. Nós precisamos dar glória a Deus. Por que nos movemos? Por que nós nos movemos nessa vida em torno de Deus? Se não é para glorificar a Deus. Porque nós mesmos só vamos ser glorificados. Isso eu falo sempre. Aperto essa tecla até o final. Só seremos glorificados se tivermos o passo anterior. Qual que é o passo anterior? Santidade ao Senhor. Porque o crente que vai ser glorificado é o crente que anda com suas vestes santas. O traje de justiça que nós falamos aqui do crente é simbolizado por uma veste branca de linho fino. E você vai lembrar do Apocalipse, que havia uma grande multidão de brancos vestidos, e o ancião pergunta ao apóstolo João: e estes aqui, quem são? Para onde vão? João não sabe. E ele diz: não sei, meu senhor, tu sabes. O ancião responde: estes são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Vêm de grande tribulação. Eram pessoas que conheciam a Deus, frequentavam igreja, mas tinham as vestes manchadas e precisaram ficar aqui, perderam o arrebatamento, tiveram que dar os seus pescoços para o algoz tirano anticristo e morreram por amor a Cristo. E agora João vê eles ressuscitados, seguindo o Cordeiro para sempre. Então, é muito importante. Eu tenho que dar glória a Deus. Eu tenho que ter meus trajes de justiça brancos como a neve. Porque não é de qualquer maneira que eu serei arrebatado. Então, glória a Deus o tempo todo, né? A igreja é um lugar de dar glória a Deus. É verdade, pastor. O ser humano em si só, ele procura um ídolo para adorar, né? Mas esquece que a glória e a adoração é realmente somente a Deus, né, pastor? E sobre a verdade de Deus em Romanos, o que podemos dizer sobre Romanos quando se diz a verdade de Deus, pastor Jefferson? A verdade de Deus ali em Romanos, ela é exposta pelo apóstolo Paulo em relação aos ímpios, né? Que eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Então é impressionante como o homem que em seu ser reconhece no momento que não há senão
Deus como o autor da vida, criador dos céus e da terra, ele pode, num dado momento, se tornar tão apóstata, né? Tão fora da vontade de Deus, que ele consiga conjecturar contra a palavra de Deus, né? Então, a geração dos ímpios, né, é assim hoje. Eles mudaram a verdade de Deus, né? Tendo conhecido, não glorificaram, né? Não deram graças a Deus. Antes, em seus discursos, e você vê discursos cheios de razão hoje, né? Porque é isso, assim, assado e tal, e coisa, mas não glorifica a Deus, não citam Deus, não reconhecem Deus, não dão graças a Deus, né? Então, em seus discursos se tornaram loucos, seu coração insensato, né? Se tornou em negridão, se tornou escuro, se obscureceu, né? Em sentimento perverso, né? Em não se importar em conhecer Deus, né? E conhecendo Deus, como diz, né? Mudaram a verdade de Deus em mentira, adoraram a criatura em vez do Criador. Aí você falou dos ídolos, né? Hoje, fulano é meu ídolo, né? Eu sigo ele porque ele é meu ídolo, né? Nós seguimos ao bom mestre Jesus, né? Paixões infames, né? Se inflamaram na sua sensualidade, receberam em si, né? No próprio corpo, o fruto do seu pecado. Então Deus entregou eles por mudarem a verdade em mentira. Deus os entregou um sentimento de autodestruição. E é isso que eu falo sempre, né? Eu sempre falo, não precisa você, cristão, se irar contra um ímpio, né? Basta o seu próprio caminho. Te ofendeu, né? Te xingou, te fez algo que você ficou triste, basta o seu próprio caminho do ímpio, que é a autodestruição. Então, essa geração que está sem Deus nas escolas, nas instituições, é uma geração autodestrutiva, né? Para eles, somente ainda a benignidade de Deus, a longanimidade de Deus em cada vida, mas com o tempo passando, a medida da iniquidade deles está aumentando. E quando atingir o ápice, é a espada, é a justiça de Deus. Amém. Também, pastor. E o último tema, né, sobre o que nós estamos comentando hoje, é o que podemos falar da ira de Deus, pastor Jefferson. Há um famoso livro de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado, né? E ali a história desse sermão, né, nesse livro, chega um momento em que Jonathan Edwards fala para aquele rebanho na Nova Inglaterra que os que separava eles do inferno era uma fina e tênue, um piso tão fino e tênue como uma folha de papel, que somente a benignidade de Deus os sustentava ainda. Quando ele fala esse sermão, os pecadores se arrependidos se agarravam às colunas do templo com medo de cair no inferno. Então, nós vemos o seguinte, Ari, Deus está irado com quem? Com o pecador. Quem ouviu da luz do Evangelho, da luz que é Cristo, e amou as trevas, a ira de Deus permanece. Então, o que mantém essas pessoas vivas ainda é a benignidade de Deus. E muitos têm encontrado a morte e descido para o inferno, né? Então, o inferno é real, nós falamos na última live, né? O inferno é real, é o lugar dos ímpios sem Cristo. Mas eu fiz caridade, eu fui bom. Que fizeste de Jesus Cristo? Porque a ira de Deus permanece em quem rejeita o seu filho. Imagine o pai, eu sou pai, posso falar, eu posso entrar numa guerra pelo Benjamin. A minha esposa pode entrar numa guerra. Qualquer pai verdadeiro entra numa guerra pelos filhos, né? Imagine Deus vendo seu filho ser rejeitado. A ira dele se acende. Permanece a ira de Deus. Contudo, ele é longânimo. Ele não quer que ninguém pereça. Mas a sua justiça no final vai ser executada, né? Então, o homem tem que ter essa esperança, se render aos pés de Cristo, porque é a única esperança para essa humanidade sem Deus. E a ira de Deus, né, se manifesta do céu.
Muita gente dizendo aí que o apocalipse já começou, que realmente já estamos vivendo. Teve um youtuber que falou que começou do dia 8 de abril, 9 de abril, começou. Começou nada. A igreja está na terra, o Espírito Santo está na nossa vida, né? E quando a começar, o Espírito Santo vai subir com a sua igreja, ele não vai agir aqui para convencer mais ninguém, né? Do pecado, né? Da justiça, né? Então nós temos que ter a ira de Deus vem do céu, não vem de uma chuva que assolou o Rio Grande do Sul, não. Não é essa chuva ainda. Isso aí é fichinha, até porque a terra está preservada para o fogo, né? Então tem muita profetada, cuidado sul, cuidado norte, cuidado com a santidade. Eu preciso ter cuidado de ter vida com Deus e não ficar julgando os outros e lançando, né, juízos de Deus que muitas vezes vêm de uma emoção, de um emocionalismo sem sentido, sem palavra de Deus, né? E muitos já têm quebrado a cara, porque muitos profetas de internet disseram que mês de julho vai ter uma grande tragédia no Brasil, não aconteceu nada, e eles vão quebrando a cara e sumindo, né? Vão sumindo por causa da vergonha. Mas a verdadeira palavra de Deus diz que a ira do céu, de Deus se manifesta do céu e é fogo. A terra está preservada, preparada para o fogo, né? Então, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, né? E nunca nós chegamos a um tempo tão terrível, né, de que as próprias instituições de justiça detendo a verdade, né? É um sinal da impiedade no seu ápice do tempo do fim, Ari. Sem dúvida. Então, meu querido ouvinte, o que mais provoca a ira de Deus? O pecado. De todas as suas formas. Não existe pecadinho, pecadão, é uma mentira pequena, não. Perante Deus é pecado. E o que faz nós livrar da ira de Deus? Jesus Cristo. A quem morreu e ressuscitou dentre os mortos. Jesus que nos livra da ira que há de vir. Pastor Jefferson. Sem dúvida, né? E o interessante é que para essa geração que Paulo fala, né, a impiedade do tempo, né, presente não é diferente de Romanos 1, né, que eles são dignos de morte, né? E não somente os que fazem, mas os que consentem, né? Então, eu não fiz, mas eu não tenho nada contra o pecado dele. Eu preciso não me conformar. A Bíblia vai dizer, não vos conformeis. O que é conformar? É tomar uma forma igual. Não vos conformeis com este mundo. Então, tem muita gente se conformando e amando o mundo. Não. E daí você, não, eu não tenho preconceito com isso, com aquilo, né? Espera lá, a Bíblia coloca sobre maldição. A Bíblia coloca sobre condenação. E você consente com isso? Vá rever seu conceito, né? E há uma grande chance de você morrer com eles. Porque não são somente dignos de morte o que praticam, mas quem consente, quem apoia, né? Então, contra a palavra de Deus, contra os aguilhões de Deus, não tem como lutar. Verdade, irmão. A verdade suprema que nos liberta ao ser conhecida e ao libertar faz-nos participar da sua própria luz. Como a Bíblia diz mesmo, né? Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Irmão, foi um prazer. Obrigado por mais esse momento, né? Estamos encerrando mais uma live, né? Passou rápido. Queremos agradecer a nossos queridos amigos, irmãos, né? Que estiveram online juntamente conosco. Só para avisar que mais tarde essa live vai ser gravada, já vai ser colocada no próprio Instagram. Quem não viu desde o início vai ser exposta. E essa live também vai ser colocada no YouTube, no canal do Jefferson Renato Ribeiro. Estejam seguindo o canal, lá tem várias lives, mensagens abençoadas. Estejam curtindo, ativando o sininho, que você ajuda o canal a ser uma bênção e muito mais que essa mensagem vá adiante para abençoar pessoas que necessitam e precisam ouvir da palavra de Deus. Querido irmão, foi um prazer, obrigado por esse momento e Deus abençoe grandemente, pastor Jefferson. Deus abençoe, Eri, os amados que nos deram a honra de estar conosco, né?
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e todas as consolações do Espírito Santo sejam sobre as vossas vidas, né? E que Deus esteja em vossos lares, guiando sempre as vossas vidas em bênção sobre bênção. É o meu desejo, Ari, para todos os irmãos, para você, Ari, também, que Deus te abençoe, né? Foi um prazer, mais uma vez, poder estar falando das coisas do Reino. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. E lembrando, né, sigam também na página do Instagram Duologos, porque em breve as lives serão feitas por lá e não aqui. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe grandemente. Até a próxima. Deus abençoe.